Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre exames de imagem na clínica do abdômen agudo, né? Primeiro, vamos conceituar o que seria esse abdômen agudo. O abdômen agudo, ele é qualquer dor aguda que você sente, seja súbita ou intensa, né? Na verdade, seja súbita ou intensa, não, é súbita e intensa, que não seja de origem traumática e com uma duração menor que 7 dias, né? Então, esse é o conceito de um abdômen agudo. A dor é a principal avaliação que você tem quando o paciente chega com o abdômen agudo. O paciente chega no ambulatório, no pronto-socorro, está reclamando de uma dor abdominal menor que 7 dias e não teve nenhum trauma envolvido, então você já logo deve pensar, pô, talvez o paciente esteja com um abdômen agudo, né? Então, qual que é a clínica do abdômen agudo em si? O paciente ele vai apresentar dor abdominal súbita, que eu falei menor que 7 dias, intensa, pode ser acompanhada de vômito, diarreia, distensão abdominal e febre. Quando que a gente deve pensar em casos de que o abdômen agudo... Nossa, tinha caído a luz, eu nem tinha percebido. Quando que a gente deve pensar em casos de que o abdômen agudo é situação de cirurgia? O paciente teve síncope, o paciente teve uma lipotímia, o paciente teve sangramento, tudo isso, assim. E tem umas outras coisas, e agora, do qual eu não me recordo, mas que que provavelmente o paciente ele vai precisar de uma cirurgia. É porque esse foi assunto de um período passado. E eu acho que eu não tenho. Foi no segundo período e eu não tenho flashcard em relação a isso. Tô falando o que eu lembro em si. E existem vários tipos de abdômen agudo. Existe o abdômen agudo inflamatório, perfurativo, obstrutivo, vascular, hemorrágico, obstétrico, ginecológico. Aqui nesse caso, a gente vai falar do abdômen agudo do tipo inflamatório, ou seja, o abdômen agudo, uma dor aguda que vai surgir devido a algum processo inflamatório. Então, aqui nesse caso, a gente vai falar tudo das ites, né? Apendicite, diverticulite. Me veio esses na cabeça porque são esses que a gente vai falar em específico aqui. Então, o inflamatório que a gente tem, o abdômen agudo do tipo inflamatório, ele é o mais comum, tá? Em consequência dos processos inflamatórios, que nem eu havia citado, ou se não infecciosos. Então, você tem a apendicite aguda, você tem a colicistite aguda, tem a pancreatite aguda, tem a diverticulite. Aqui nesse caso, nesse vídeo, a gente vai falar mais da apendicite aguda e da presença de divertículos, né? Quando eu falar dos divertículos, eu vou falar em relação a 4 tipos que a gente tem. Mas vamos focar aqui. Então, quais são os exames de imagem que a gente vai ter? O raio-x, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A ultrassonografia já havia falado. Então, são os 4 que a gente tem. A nossa quadra, né, que é raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância magnética. O raio-x, gente, ele é o exame, vamos dizer assim, é o primeiro estudo que você faz. Então, ele vai ser fundamental para informar se tem uma obstrução intestinal ou não. O raio-x a gente sabe que ele é rápido, que é um exame barato também, é um exame que está disponível em maioria dos hospitais, maioria dos locais em si. Então, por isso que o raio-x é a primeira escolha de uso que você tem. Só que assim, é claro que ele tem algumas particularidades, assim como outros, né? Por exemplo, a gente usa a ultrassom se a gente quiser ver, vamos supor, quero ver a apendicite, sabe? Quero ver como que tá o apêndice, se o diâmetro do apêndice tá aumentado, tá diminuído, né? Porque tem relação com isso, né, na apendicite. Só que o paciente tá com diverticulite, pô, não vou usar a ultrassonografia porque a gente sabe que a ultrassonografia não é bom para visualizar alças intestinais. Então, cada um tem a sua particularidade em si, sabe? Aí, no caso da ultrassom, na ultrassonografia, a ultrassonografia também é rápido, também é um exame barato em comparação entre o raio-x e a tomografia, é o exame mais barato que a gente tem.
Só que assim, ela é o operador dependente, né? Então a gente sabe que a ultrassonografia, ela vai depender muito da habilidade do operador em si. Se o operador ele sabe manusear direitinho o instrumento, o equipamento em si. Então, a apendicite, a ultrassonografia, ela é usada para você visualizar o quê? As vias biliares, apendicite em crianças, ver o sistema renal, ver como tá a parte ginecológica em si. Ana Clara, por que apendicite em crianças? Porque a gente sabe que o quê? Exames que usam radiação ionizante como raio-x e a tomografia computadorizada, a gente evita fazer em gestantes e crianças justamente por... a gente sabe que a radiação causa dano celular. Eu falei disso, inclusive, em radioproteção. Então, como causa dano celular, então as células mais jovens, as células mais mitóticas, as células mais diferenciadas são elas que têm uma radiosensibilidade maior. Por isso que a gente evita fazer em gestantes e crianças. Então, chegou uma criança no seu pronto-socorro lá e suspeita de apendicite. Não vai meter um raio-x nela, né? Não vai fazer uma TC, porque a gente sabe, a gente vai ver mais pra frente, que a tomografia computadorizada é o padrão ouro pra gente visualizar uma apendicite, entendeu? Faz uma ultrassonografia. Ah, Ana Clara, é mais difícil, vai ser aquilo, blá blá blá. Mas né, é o que tem. Você só não vai. Você só vai fazer a utilização da tomografia em caso de apendicite assim, quando a ultrassom não estiver, tipo assim, não tá disponível, você não conseguir fazer a ultrassonografia, ou senão que os achados da ultrassonografia tá tipo assim, você não tem certeza daquilo, tá meio que inconfirmado. Inconfirmado existe essa palavra? Não está confirmado, né? Vamos dizer assim. Então, então a gente sabe que o raio-x é o primeiro estudo que a gente tem, ele é barato, ele é rápido, ele está disponível em todos os lugares. A ultrassonografia também é rápida, também é barata em comparação ao raio-x e a tomografia. Tem esse quesito do operador dependente, tem esse quesito da gestante, tem esse quesito do lactante em si, da criança em si, né? Então a gente evita. A tomografia é o padrão ouro, tá? Em casos inflamatórios, porque consegue ver as estruturas bem direitinho, gente. A gente vai ver mais pra frente que a tomografia você consegue ver as estruturas. Por exemplo, o paciente tá chega com apendicite, aí paciente adulto, você fica em dúvida, vou usar o raio-x ou vou usar a tomografia? Você vai usar a tomografia, porque você não consegue ver o apêndice no raio-x, sabe? Então tem isso também. Então a tomografia é o padrão ouro em casos inflamatórios que a gente tem e consegue visualizar mais estruturas. Ana Clara, tá bom. Você falou da tomografia, falou do ressonância magnética, da ultrassom, do raio-x e a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é utilizada só em casos especiais, porque primeiro ela demora. E geralmente esses casos de apendicite, colicistite, diverticulite, dependendo de como que tá, são casos graves, né? Então você não vai levar o paciente, a gente sabe que demora a ressonância magnética, né? Demora em cerca de 15 minutos por aí, o paciente tá grave, você não vai meter ele dentro de uma máquina de ressonância magnética, né? Lembra que a gente também falou que isso vai também depender muito da tolerância do paciente. Pacientes estáveis não se devem fazer a ressonância magnética. Então, assim, a ressonância magnética, ela demora, ela é cara, ela é pouco acessível, não tem em todo lugar. E ela é usada só em casos especiais. Ana Clara, me dá um exemplo, então, de casos especiais. Paciente gestante com apendicite. A gente sabe que aqui não pode fazer com apendicite, raio-x não vai, porque você não consegue visualizar o apêndice. E a tomografia computadorizada utiliza muito radiação, utiliza mais radiação que o raio-x. A gente sabe que deve evitar o nível de radiação em gestantes e crianças. Então é nesse caso, por exemplo, que a gente usa a ressonância magnética, entendeu? Outro caso, por exemplo, que eu falei que são casos específicos. O paciente chega com suspeita de colilitíase, que se eu não me engano, eu acho que são pedras na vesícula.
biliar, alguma coisa assim, eu não lembro direito o que seria isso. Quando eu sei que quando eu gravar vídeo sobre lesões hepáticas eu vou falar sobre isso, mas eu não lembro exatamente se era esse o conceito. Mas enfim, o paciente chega lá com uma suspeita de colilitíase, cólido-colilitíase, aliás, e chega lá, você fez a ultrassonografia, não consegui ver, então entra para ressonância magnética, porque novamente, no raio-x você não consegue visualizar a vesícula biliar, né? Então tem essas particularidades que nem eu falei de cada um. Aí, no abdômen agudo inflamatório, a gente fala que existe uma rotina radiográfica. Essa rotina radiográfica é basicamente quais são as incidências que a gente deve fazer o exame de imagem. São 3, tá? Que a gente tem: o paciente em decúbito dorsal, que é o paciente deitado, o paciente em ortostase, que é o paciente em pé, e o raio-x de tórax. Nossa, Ana Clara, por que raio-x de tórax? Não faz sentido, eu tô falando de abdômen, vou meter logo um raio-x de tórax. É porque existe uma coisa que a gente chama de dor difusa, né? Que é a dor referida, né? A dor difusa em si, que é aquela dor que está mal localizada. Então, pacientes que têm pneumotórax, paciente que tem derrame pleural, porque existem outras, né? Sei lá, o paciente tem uma ruptura da aorta, uma dissecção da aorta abdominal não, do tórax ali também. Elas podem ter essa dor referida que pode acabar causando, vamos dizer assim, uma irritação no diafragma ali, gerando essa dor abdominal. Por isso que em situações, problemas no tórax em si, podem causar essa dor abdominal por causa dessa irradiação, né? Por causa dessa irritação que pode acontecer em outros locais. Então, por isso que a gente faz. Então, quando o paciente chega no hospital reclamando de dor abdominal menor que 7 dias, de origem não traumática, você já logo pensa abdômen agudo do tipo inflamatório. Não do tipo inflamatório, sempre que existem outros, né? Mas aqui é sobre do tipo inflamatório. Aí vou fazer os 3 exames. Vou entrar ou com raio-x do tórax, ou raio-x do paciente em ortostase, ou raio-x do paciente em decúbito... Como que fala? Decúbito dorsal, né? Do paciente encostado. E eu não sei se eu cheguei a falar, mas é sempre AP, né? Anteroposterior. Não faz do sentido posterior anterior, porque tem a coluna vertebral ali, vai fazer sombra sobre as estruturas, sobre as alças intestinais, então você não vai conseguir visualizar muito bem, né? Então, por isso que faz antero-posterior e não postero-anterior. É antero-posterior no caso. Então, olha aqui, tem até escrito aqui, ó, que no raio-x do tórax que a gente vai procurar pneumonia, pneumotórax, derrame pleural, infarto pulmonar. Nossa, nem sabia que existia infarto pulmonar. Ruptura e dissecção da aorta, foi que nem eu havia citado, né? Então tem esses casos assim, né? Que por isso que a gente faz o raio-x do tórax pra gente procurar isso. Aí, no caso, o que a gente vai... Então eu falei, o que a gente encontra, o que a gente espera encontrar no raio-x do tórax. E o que a gente espera encontrar agora, então, quando a gente faz a AP do paciente em decúbito dorsal? Primeiro, a gente vai avaliar se tem gás fora das alças intestinais. As alças intestinais, elas têm gases dentro, tá? Se existe um gás fora delas, podem formar o nosso pneumoperitônio. Lembrando que eu falei isso em raio-x do tórax, eu acho. Mas o pneumoperitônio é quando você tem uma perfuração de alguma víscera oca que acaba liberando esse gás aí e gerando esse pneumoperitônio. Então, a gente avalia, quando a gente faz a AP em decúbito dorsal, a gente avalia se não tem pneumoperitônio, se não tem uma distensão abdominal. Lembrando que se o paciente tem distensão abdominal, mais essas outras características do abdômen agudo, então provavelmente indica um abdômen agudo. Se tem gás no reto, o reto, na nossa fisiologia, o normal é ter gás no reto, tá? Se não tem gás no reto, é porque provavelmente tem alguma patologia envolvida. Então, se tem gás ou não no reto, se tem um borramento da gordura,
mais pra frente, ou falo até aqui agora, mas o borramento da gordura já indica que é um processo inflamatório, entendeu? Vou explicar mais pra frente isso, mas entenda que se tiver borramento da gordura, tem um processo inflamatório ali perto acontecendo. Se tem alça sentinela, Ana Clara, o que é uma alça sentinela? Quando você tem um processo inflamatório acontecendo, vamos dizer assim que as alças intestinais, elas acabam migrando para a região onde está acontecendo esse processo inflamatório, elas migram, elas ficam dilatadas e elas se fixam ali no local, porque se houver alguma secreção, abscesso, se tiver algum pus ali presente, é meio que para conter essa inflamação, sabe? Então, se você tem esse sinal dessa alça sentinela, então, olha, já indica com os outros achados clínicos, né, claramente. Ou pode ser um abdômen agudo inflamatório, aí você vai pesquisar, porque assim, o borramento da gordura já indica talvez o possível local, né? Porque onde tá com uma inflamação vai ter o borramento da gordura, então tem essa possibilidade, né? O paciente em decúbito dorsal avalia se não tem uma escoliose antálgica. Ana Clara, o que é escoliose antálgica? O paciente está com dor abdominal, o que ele costuma fazer? Se encolher assim, é como se fosse uma forma de se proteger. Então, é isso tudo. Então, o que a gente avalia no raio-x do tórax? Pneumotórax, pneumonia, derrame pleural, dissecção da aorta, essas coisas. O que a gente avalia no AP em decúbito dorsal? Pneumoperitônio, se tem alça sentinela, se tem borramento da gordura, aliás, se tem uma escoliose antálgica, por exemplo. Ana Clara, tá bom. Gás fora, já falei, né? Gás fora das alças é o pneumoperitônio. Ana Clara, então o que a gente vê agora em ortostase em pé? Também a gente observa se tem presença ou não de pneumoperitônio. O primeiro pneumoperitônio, ele vai estar... Como é que fala? É tipo, sabe a estrutura ali do hemidiafragma? Então, ali abaixo, em cima, abaixo do hemidiafragma, vai ter uma estruturinha que ela vai ser hipertransparente. Hipertransparente é mais branco, né? Então vai ser hipertransparente. Não, hipertransparente é mais preto. Então realmente vai ser hipertransparente. Então vai ter uma... Ali abaixo do hemidiafragma, peraí. Ali abaixo do hemidiafragma vai estar meio que uma estrutura, uma linha, vamos dizer assim, visível, só que vai estar hipertransparente, né? Então vai estar mais preta em si, né? Tem aqui também anotado, ó. Isso que eu tava caçando, que eu sabia que eu tinha anotado. É uma hipertransparência abaixo das cúpulas diafragmáticas, né? Eu falei do hemidiafragma, mas eu acho que o hemidiafragma é as cúpulas diafragmáticas. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Então, nem lembro mais onde que eu tava falando. Né? Que o pneumoperitônio é uma hipertransparência ali abaixo da cúpula diafragmática, se não do hemidiafragma em si. A avaliação não tem distensão abdominal em ortostase, né? Você consegue ver o nível líquido, né? Aquele nível hidroaéreo. Se não tem presença de gás no reto, borramento do ilho-pessoas, do músculo ilho-pessoas, borramento dos músculos no geral, da gordura em geral, alça sentinela, escoliose antálgica, é a mesma coisa. O que você visualiza em decúbito dorsal é a mesma coisa que você visualiza em ortostase, né? E lembrando, é sempre em sentido AP, tá? Aí, sobre o borramento da gordura, que nem eu havia citado, ó. A gente vê o borramento da gordura, gente, na tomografia. Então, lembra que eu falei que o exame principal para você visualizar pelo menos uma apendicite era a tomografia? Então, processos inflamatórios, eu vou deitar aqui, porque eu escrevi bonitinho. Então, olha só. Nós temos gordura em várias partes do nosso corpo. Se você pegar, por exemplo, quando eu falei dos exames de imagem, a nomenclatura em si, se você acompanhou pelo slide, você viu que a gordura periférica, a gordura visceral, assim, elas possuem a mesma tonalidade de cor, né? Então, tem que seguir essa tonalidade. Eu falei que eu ia ler bonitinho, né? Mas eu tô acabando não lendo. Mas se você, por exemplo, fez a tomografia e observou que ali perto do apêndice... Peraí. Peço perdão, tá?
Então, quando você faz a tomografia, vamos supor ali, você quer visualizar o apêndice porque você suspeita de apendicite. Ali próximo do apendicite é uma inflamação do apêndice, né? Então, ali próximo do apêndice, a gordura ali próxima, em vez de estar com uma coloração igual à gordura periférica, que seria uma coloração mais escura, né? Um preto, assim, que a gente tem, ela vai estar um cinza mais claro, sabe? Eu acho que não chega nem a ser preto. Eu acho que é um cinza mesmo. Enfim, mas ali, perto do apêndice, vai estar um cinza bem claro. Então, aquilo que é o borramento da gordura, sabe? Então, assim, ó, nós temos gordura em várias partes do nosso corpo. E como tecido subcutâneo dentro da cavidade abdominal, entre os nossos órgãos. Então, no ATC, eles têm que possuir a mesma cor. Eles vão ser hipodensos, eles vão ser uma tonalidade realmente preta. Quando nós temos alguma inflamação intraabdominal, a área doente ela fica edemaciada e com acúmulo de líquido, vai ter uma inflamação ali, então vai ter presença de células, então aquilo vai ficar super denso. E lembra que eu falei que quanto mais denso, maior vai ser a unidade Houston, sei lá, e mais branco vai ser. Então, ao redor daquela área inflamada, vai estar mais hiperdenso, sabe? Vai estar com uma coloração de cinza claro. Então, se a gordura estiver inflamada, ela ficará mais hiperdensa, branca, né, que nem havia citado, do que do resto da gordura intraabdominal, fornecendo pistas sobre onde está a inflamação. A gente chama isso de borramento da gordura. Então, se você suspeita, o paciente está com uma apendicite, você vai lá, observa, você vai, óbvio, né, que tem as características, a clínica do apendicite, né, e aí você vai procurar também o apêndice, mas se tiver uma das características que estiver ali próxima, é justamente o borramento da gordura que indica que o processo inflamatório é ali, sabe? Então tem esse borramento da gordura. Aí, falando sobre o apêndice, né, que eu vou entrar agora falando justamente sobre o apêndice agudo. O apêndice agudo, ele acontece por duas causas. Vamos lá, mas primeiro vamos lá. A gente tem o seco, lembrando a anatomia, e no seco ali você tem o apêndice. O apêndice, ele é uma víscera de fundo cego, ou seja, ela é aberta, eu acho, só que ela é fechada. Inclusive, os vertículos eu acho que é a mesma coisa. Então, se o paciente, vamos supor assim, então o que pode acontecer do paciente ter uma apendicite? Se aquele apêndice ele for obstruído por um fecalito, aí ali pode acontecer o processo inflamatório. Ana Clara, o que é o fecalito? O fecalito e o fecaloma, eu acho que é a mesma coisa, só que o loma eu acho que deve ser maior, né? Mas enfim, é basicamente presença de pedras e fezes endurecidas dentro. Não, são fezes endurecidas com sais minerais. Agora, se ela estiver dentro do apêndice, aí é apendicolito, né? Fora dele é só fecalito ou se não fecaloma. Aí esses em si que vai causar diverticulite, os vestículos, formações de vestículos. No apêndice é o apendicolito, né? Enfim, quando você tem então o apendicolito, ele vai causar uma obstrução naquele apêndice, né? Então, aquela obstrução tem muco, vai formar muco ali, processo inflamatório e vai acabar inflamando, ficando edemaciado. Então tem isso, né? E outra situação que pode acontecer é uma linfonodomegalia próxima à região. Mesma coisa, vai acabar fechando o canal do apêndice, gerando essa apendicite em si, né? Essa inflamação. Aí qual que é a clínica? Primeiro o paciente inicia com uma dor abdominal difusa, né? Uma dor abdominal mal localizada. Depois ela começa a migrar, assim, ficar mais localizada na região ali periumbilical e depois ela fica bastante localizada ali na fossa ilíaca direita, né? Então, eu falei sobre a anatomia do abdômen na aula de raio-x do abdômen. Então, se você não lembra disso que eu tô falando, só corre lá no vídeo para assistir. Então, essa aqui é a clínica. O paciente pode ser acompanhado de anorexia, ele não vai conseguir se alimentar, náuseas, vômito, febre, sinal de Bloomberg. O sinal de Bloomberg, inclusive, acho que eu tenho aqui, que uma vez eu estudei sobre isso,
Mas é basicamente... Tem umas localização lá que você, eu acho que faz uma compressão e o paciente sente descomprimir dolorosamente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, sinal de Bloomberg significa dor ou piora da dor, a compreensão e descompreensão súbita do ponto de McBurney, diagnóstico peritonite, ou se não pode ser também uma apendicite, né? O ponto de McBurney é ali na fossa ilíaca, que a gente tem na fossa ilíaca direita. Você vai medir a fossa ilíaca direita com o seu umbigo e é mais ou menos ali no meio, assim, que você vai fazer a compressão e descompressão. Aí o paciente sente dor nisso, sabe? Esse que é o sinal de Bloomberg. Então, pode estar associado com o sinal de Bloomberg, porque você vai ter uma irritação peritoneal, né? Por isso que vai ter a peritonite. Então, meio que a peritonite é desencadeada por causa da apendicite, sabe? Então, tem isso também. E o exame de imagem, ele serve para confirmar o diagnóstico e avaliar se há complicações. Ah, Ana Clara, que complicações? Se tem presença de abscesso, né? Que seria aquela bolsa de pus. Se não teve uma perfuração. Se não tem a peritonite, né, que nem havia citado, que já é uma complicação grave do apendicite em si. Então, a apendicite, a gente sabe que pode ser causada ou por uma obstrução de um apendicolito, ou se não, por uma linfonodomegalia próxima àquele local que acabou obstruindo o apêndice em si. Aí lembra que eu havia citado que o exame de ouro que a gente tem, assim, o padrão ouro, no caso, é a tomografia. Mas a gente também tem a ultrassonografia e o raio-x, mas vou falar melhor sobre isso, peraí. No caso, os principais que a gente usa é ou a ultrassonografia ou a tomografia, tá? Porque pra gente conseguir visualizar bem as estruturas. O raio-x, não é bom, porque não é tão bom assim que a gente não consegue visualizar o apêndice. Mas o raio-x, como que vai estar o raio-x normalmente? Porque lembra que a gente faz raio-x do tórax, do abdômen, em decúbito dorsal e em ortostase, né? Mas o raio-x geralmente vai estar normal. Você vai ter o apagamento do ilho psoas, tá? Você consegue ver a presença do apendicolito, tá? Então, você não consegue ver o apêndice, se tá inflamado ou não, mas você consegue ver o apendicolito. Então, se tem detalhe, o apendicolito, antes que eu entre já falando sobre isso, ele não necessariamente indica que você tem uma apendicite ali. Porque a presença do apendicolito, às vezes, ainda não aconteceu a apendicite. Porque o apendicolito, geralmente, ele tá em pessoas assintomáticas, sabe? Depois que inflamou, que vai começar a gerar os sintomas. Então, não necessariamente indica que tem uma apendicite ainda. Então, tem que ficar atento. Então, geralmente, o raio-x do tórax, o raio-x é normal, do abdômen em si, tem que ter o apagamento do ilho psoas, né? Presença do apendicolito, né, que nem havia citado, ver se não tem uma escoliose ontálgica, se não tem presença de alça sentinela também, que nem havia citado também. Na ultrassonografia, é o próximo exame que você faz depois da radiografia. É ideal para crianças, é ideal para você ver se o apêndice não está espessado, né? Um apêndice espessado ele é maior que 0,6 centímetros. Então, se for menor que isso, talvez não seja um apendicite, ou se for um apendicite, talvez seja um apendicite leve, não sei dizer, mas se tiver acima de 0,6 tem um espessamento do apêndice, então provavelmente uma apendicite. Consegue ver o apendicolito também na ultrassonografia, consegue avaliar se tem presença de abscessos. Tanto que existe o conceito apendicite supurada, né? Que é na ultrassonografia você consegue ver áreas anecoicas, né? Que seria líquido ali presente em volta do apêndice em si. Então, atenção, sempre considerar a ultrassonografia antes da TC, tá? Em crianças. Se for fazer TC, só faz TC caso não seja possível a ultrassonografia ou se não os achados sejam inconclusivos, né, que nem havia citado anteriormente também.
O melhor exame pra gente definir a apendicite é a tomografia, porque vai avaliar se tem presença de líquido, borramento de gordura, se tem gás adjacente, né, que seria a ruptura, se não tem presença ali do pneumoperitônio. Então, quais são os achados gerais na apendicite da tomografia? Borramento da gordura, espessamento do seco, porque como tem um processo inflamatório ali na região, pode acabar esse processo inflamatório invadindo as outras alças intestinais. Então, espessamento do seco, o apendiculito você consegue visualizar muito bem na TC. E foi o que eu falei, ele não necessariamente indica que o órgão está inflamado, porque ele é encontrado em pacientes assintomáticos e sem distensão apendicular. Então, pode indicar que se não desobstruir aquele apêndice, pode acabar gerando uma apendicite, sabe? A TC também avalia se não tem líquido livre, se não tem um pneumoperitônio decorrente da perfuração do apêndice, que novamente esse pneumoperitônio é quando alguma víscera oca ela sofre uma perfuração, só que no caso esse pneumoperitônio decorrente da apendicite, ele é mais raro de acontecer, pode acontecer, mas é mais raro. E tá. E agora sobre a diverticulite. Existem os divertículos, a gente também chama eles de pseudodivertículos, tá? E os divertículos, a gente tem a diverticulite, a diverticulose, a doença diverticular e só, né? São 3. E tem, eu falei 4, mas são 3. Divertículos é a presença de herniações ali no intestino grosso. Diverticulose é quando você tem a presença desses divertículos, mas ainda não gerou algum sintoma. O paciente está assintomático. Diverticulite é quando você tem a inflamação desses divertículos. E a doença diverticular é quando o divertículo começa a gerar sintoma. É quando a pessoa já começa a ter sintomas em relação a relação a esses divertículos, né? Eles acabam começando a gerar sintomas. Então, como que você encontra a diverticulite aguda, no caso? A clínica, o paciente tem dor abdominal, principalmente ali em fossa ilíaca esquerda, tá? Porque a presença, cara, nunca vou esquecer essa questão. Porque essa questão caiu no meu simulado do ENAMED e basicamente perguntava onde era a maior incidência de ter presença de divertículos. E eu fiquei muito na dúvida se era no cólon sigmoide, se era no cólon transverso. Mas acaba sendo no cólon sigmoide, tá? O colo transverso, inclusive, é a região onde menos ocorre a presença de divertículos. Mas na minha cabeça, eu pensava, porque a gente sabe que a formação de divertículos, na minha cabeça era isso, mas a minha lógica tá totalmente errada, tá? Ela ocorre devido a uma pressão maior ali, né? Por causa de falta de fibra, água, essas coisas, e acaba formando um fecalito, um fecaloma. Então, para o paciente defecar, ele precisa fazer uma força maior. Então, essa força acaba aumentando a pressão ali dentro, a pressão luminal ali dentro, né? E gerando essas herniações aí para fora. Aí, na minha cabeça, ia ser ali no colo transverso, mas não é não, tá, gente? É no colo sigmoide. Por isso que a dor, assim, é mais frequente ali na fossa ilíaca esquerda, tá? Então, o paciente vai ter diarreia, vai ter febre, né? Todos esses sintomas de uma inflamação em si. Aí, os exames principais, raio-x e a tomografia. Raio-x porque vai ver se não tem alça sentinela, se o paciente não tá com uma... Como que é? Esqueci, antálgica. Esqueci o nome, peraí. Escoliose antálgica, para ver se não tem uma distensão abdominal, para ver se não tem, por exemplo, gás, pneumoperitônio, se não tem gás no reto, essas coisas, né? E na TC, na tomografia, você consegue visualizar se não tem borramento da gordura, se não tem... Não, me deu um branco aqui agora. Se o apêndice não tá espessado, né? Porque você consegue ver o espessamento dele tanto assim quanto na visão axial, sabe? No caso, você consegue ver o espessamento dele tanto coronal quanto axial, né?
Se não tem espessamento do seco, acabei de falar isso, se não tem avaliar a presença de apenticolito, no caso, no raio-x você também consegue avaliar se tem apenticolito ou não, que nem havia citado. Se não tem líquido livre na tomografia, você consegue visualizar isso. Então, a TC é o estudo de escolha para você visualizar os divertículos cólicos, tá? É o espessamento parietal do cólon e o borramento da gordura. Se não tem líquido livre também, se não tem complicações. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tentarei responder. Ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder também. Um grande beijo, até a próxima.